Pedro Leone é pastor em Ribeirão Preto e é o segundo ano que ele veio ministrar a nossa juventude e recebemos muito de Deus. Ele ficou para ministrar nos 2 cultos e tem nos abençoado, vai abençoar a sua vida com essa palavra. Amém? Estenda a sua mão. Pai, te louvamos, te bendizemos por essa noite. E Deus, é um privilégio, sabemos, Pai, que o relacionamento que temos com igrejas, não defendemos uma placa de igreja, defendemos o reino de Deus. E o teu filho está aqui representando o reino, e Deus, o lugar de Ribeirão Preto. Ele veio enviado pelo Senhor. E usa ele como instrumento da tua graça, do teu amor, da tua bondade. E que tu venha falar ao nosso coração mais e mais. Numa noite tão especial, que é o momento de nós examinarmos a nós mesmos e participarmos da comunhão, do corpo e do sangue de Cristo. Que o teu Espírito fale ao nosso coração. Que possamos ter reverência, Deus, à tua palavra nessa noite mais e mais. Te damos honra, glórias e louvor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos terminando uma jornada aqui de 10 dias em Pinhais. Eu estou muito feliz, queridos, quero agradecer mais uma vez, agora pela última vez, a recepção de todos. Eu estive pregando aqui na quinta-feira, no Conexão, na sexta preguei na Alcance Curitiba para os adolescentes. Ontem de manhã tivemos um momento aqui com líderes e pastores de jovens aqui da região, e pela manhã ministrando, e hoje também. Então, para mim foi um tempo muito bom, agradeço a estadia do pastor Milton, pastora Vivi, receberam muito bem, tenho amigos aqui muito queridos, alguns querem que eu fique definitivamente, tivemos alguns problemas no Instagram com isso, né? O pessoal lá de Ribeirão começou a entrar numa guerra espiritual contra essa vontade, mas, de verdade, me sinto muito em casa aqui e fico muito feliz. Eu gostaria de ler com você a palavra de Deus, 1 de Pedro 4, a partir do verso 8, vamos ler alguns versículos. 1 de Pedro, capítulo 4, vamos ler do verso 8 até o versículo de número 11. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém? Diz assim: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Verso 10 diz: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E o verso 11 e último: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eu quero falar nessa noite com você sobre relacionamentos sólidos numa cultura líquida. Relacionamentos sólidos numa cultura líquida. Essa definição da cultura da qual nós vivemos, ela é bem abrangente, vai trabalhar vários aspectos da nossa realidade enquanto homens e mulheres que vivem na modernidade tardia. Por que a cultura líquida? É um contraponto com os sociólogos fazem em relação a uma cultura que era do modernismo, onde as verdades eram muito sólidas e elas não se desfaziam com facilidade. Por anos, conceitos, estigmas eram mantidos irretocáveis, mas na cultura líquida, tudo muda muito rápido, tudo muda de maneira assim, muito veloz. Por exemplo, um ano atrás, ninguém falava que era problema usar canudinho. Agora, se você está num restaurante e pede um canudinho, a pessoa já te olha assim, ó, e você fala: não, eu gosto de tartaruga, eu até ajudo o Projeto Tamar, mas porque muda muito rápido os conceitos, as questões, as coisas, né? E essa cultura líquida, ela realmente tem influenciado muito a nossa maneira de pensar e, sobretudo, a nossa maneira de nos relacionarmos com todas as coisas, com o trabalho, com a igreja, com as pessoas. E hoje, em específico, queria fazer um recorte de como nós temos sido
influenciados pela cultura líquida ou pós-moderna no que diz respeito a nos relacionarmos uns com os outros, nas nossas relações. Uma das grandes características da cultura líquida ou da pós-modernidade é a ótica de mercado ou de lucro. Nós vivemos em um momento que nunca antes tudo era tão baseado no mercado, no capital. Então nós estamos assim o tempo todo pensando o que nós iremos lucrar, o que nós vamos ganhar, que tipo de benefício nós teremos, e isso foi jogado para as nossas relações. Então, por exemplo, alguém chega para você e fala assim, vamos tomar um café? Aí você olha para aquela pessoa e pensa assim, se eu for tomar um café com esse cara, o que eu vou ganhar com isso? Para você ver como que é a lógica do mercado, do lucro, ela começa a influenciar nos nossos relacionamentos. Então, de repente, tem um grupo de pessoas que querem ter relacionamento com você, e a pergunta é, se eu me relacionar com essas pessoas, para onde eu vou ser levado? Quais benefícios eu vou ter com isso? E é interessante que, quando nós analisamos os relacionamentos pelo prisma bíblico, nós vamos ver que há uma grande diferença, porque na ótica da cultura líquida, nós pensamos o que nós vamos lucrar nos relacionamentos, mas na cultura cristã, nós pensamos o que nós vamos doar nos relacionamentos. E é interessante que a gente tem ouvido muito a respeito das nossas relações. Eu não sei se as suas amizades duram muito. Você talvez é daquele tipo de pessoa que a cada 3 anos troca o seu grupo inteiro de amigos, sabe? Aqueles amigos que você se relacionava, eles criam um grupo no WhatsApp, não dura um ano, todo mundo briga, né? Passou as eleições, imagino que vários grupos você saiu e aquela coisa toda, e aí está sempre trocando por causa dessa liquidez. E é interessante que nós temos que olhar e analisar as nossas relações pelo prisma bíblico, que fala a respeito daquilo que nós vamos doar. E a cultura líquida, ela é uma cultura muito individualista. Então eu tenho a minha agenda, eu tenho os meus projetos, eu tenho os meus sonhos, os meus objetivos, e se as pessoas que eu me relaciono não vão me ajudar a conquistar esses objetivos, elas são irrelevantes para mim. Eu sei que é muito comum, você provavelmente já ouviu isso, e isso em si não é um erro, mas é muito contra, a Bíblia tem uma visão muito contracultural a respeito disso, que é aquela velha máxima que você é a soma das 5 pessoas que você mais se relaciona. Já ouviu isso, né? Então, aí a gente tenta se cercar de pessoas que vão nos beneficiar para chegarmos aos nossos objetivos. Olha, presta atenção, é óbvio que nós sempre somos beneficiados e abençoados pelas nossas relações. Agora, isso é muito bíblico, porque a Bíblia ela não parte de um princípio de eu me relacionar para eu lucrar, isso é a ótica humana, mas a Bíblia ela fala que eu vou me relacionar com pessoas para que eu venha construir um relacionamento sólido com elas, e é sobre isso que eu quero falar. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há alguns anos, que o americano hoje ele tem em média de 1 a 2 amigos, o que é muito pouco, né? Não sei quantos você tem. Eu me lembro um momento que chegou na minha vida, quando eu terminei a escola e ingressei na minha primeira faculdade, que foi uma faculdade de música, eu não consegui preservar os meus amigos da escola. E quando eu entrei na faculdade de música, a faixa etária da minha sala era tipo 50 anos, eu tinha 17 para 18. Então eu não conseguia assim, fazer muitas amizades. E na época eu estava começando a namorar a minha esposa, e ela tinha muitas amigas, mas muitas, tinha amiga para tudo. E eu olhei assim e falei, gente, eu não tenho amigo. Eu fiquei muito chateado, gente. Sabe, forever alone, assim, #chateado. E não, mas aquilo foi tão sério para mim, porque às vezes eu queria, sei lá, tomar um café com alguém, queria chamar alguém para ver o Rei Leão no cinema, sabe? Alguém já assistiu aqui? Muito bom, viu? E aí eu olhava assim, não tinha ninguém, sabe? Quase que eu parava alguém na rua e falava assim, cara, você quer ser meu amigo? Sabe, os Vingadores aí, do Netflix, tantos seriados e tudo. E eu olhava para minha esposa e aí eu lembro que eu orei, gente. Olha o nível que eu cheguei, né? Eu dobrei meus joelhos, falei, Deus, o Senhor tem me abençoado tanto, minha vida assim, né, tem sido tão boa, mas o Senhor não podia descolar uns amigos para mim, eu estou tão sozinho, né? Gente, uma coisa que eu digo para você, todas as orações que você fizer, anote, porque Deus nos responde.
Sabe, tem muita coisa que você está colhendo na sua vida hoje e você acha que é porque você é bom, mas na verdade é porque lá atrás você orou, você clamou a Deus e você esqueceu que você tem isso porque você orou lá atrás. Quando eu olho hoje para a minha vida, eu tenho tantos amigos, não estou exagerando, tenho muitos amigos, eu não tenho nem horário e acho que acabaram as cafeterias de Ribeirão Preto para eu levar eles para tomar café. É muita gente e eu estou tão feliz assim, eu estou vivendo uma época, e hoje à tarde eu estava pensando, como que seria a nossa vida se nós não tivéssemos amigos, né? Porque as amizades, elas têm uma capacidade de expressar o amor de Deus de uma maneira diferente. Aí talvez você pense, não, mas eu tenho bastante amigos, eu tenho mais de 1000 pessoas no meu Facebook, eu tenho vários seguidores no meu Instagram, e de fato, as mídias sociais, elas trouxeram para nós uma envergadura nas pessoas que a gente conhece. Só que isso não significa que nós somos amigos, verdadeiramente, porque são relacionamentos líquidos, muitas vezes, porque a partir do momento que aquela pessoa que eu sigo já não me interessa mais, eu não preciso manter o meu relacionamento com ela, né? Então, é uma ilusão para nós, e essa ótica mercadológica influenciou tanto nessa perspectiva de relacionamento, que nós não temos mais amigos, nós temos contatos. Então, a gente tem até uma frase, quem tem contato tem tudo. Já ouviu isso? Não sei se vocês falam isso aqui, mas lá em Ribeirão fala bastante. E a gente não tem relacionamento, a gente tem network, entende? Por quê? Porque a lógica influenciou. E nessa perspectiva de nós estarmos cheios de seguidores ao nosso redor, você começa a ver que pessoas são tão sem amigos que ela precisa contar tudo para os seguidores dela nas redes sociais. Já viu isso? Então a pessoa, ela vai num restaurante, não tem ninguém com ela. Ela diz, gente, meninas, tudo bom? Olha o que acabou de chegar aqui para mim, e aquela coisa toda que a gente está acostumado, né? Então, assim, tem muita gente que está contando para os seus seguidores o que deveria falar apenas para os seus amigos. Sabe, a gente está se expondo demais, é uma geração que se expõe demais. Então, é importante a gente entender que Deus nos chamou para construirmos relacionamentos sólidos, e a igreja é o melhor lugar para nós criarmos relacionamentos sólidos. A igreja é a grande comunidade que Deus preparou para nós vivenciarmos experiências, eu diria que até transcendentais, de relacionamentos. Porque em vários momentos da minha vida eu já estive sentado numa cafeteria e num relacionamento assim com um amigo, eu senti Deus falando comigo, Deus falando através de mim, coisas assim maravilhosas. Então, a questão aqui é a seguinte, como fazer amigos? Você que está naquela situação que eu estava, vou dar 2 dicas para você fazer amigos hoje, tá? Essas dicas aqui, quem vai trazer para nós é uma pesquisadora canadense, de uma universidade lá do Canadá, e ela, na verdade, isso aqui é uma tese de doutorado, que virou um livro, e ela vai trazer 2 dicas para aqueles que querem fazer amigos ou ter uma amizade sólida. Olha que interessante, a primeira coisa para você ter amizades verdadeiras ou relacionamentos sólidos e duradouros é a disposição de se abrir. Então você vai ter que falar de você, falar da sua vida, você vai ter que expor quem você é. Até o Davi Lago, um amigo meu, ele tem uma frase que ele diz assim, o preço da amizade é a vulnerabilidade. Porque, sabe, você não sei se você mora em prédio aqui, está no elevador, né? E elevador é terrível, porque você entra, aliás, me falaram, gente, não vai ficar bravo comigo, me falaram que o curitibano, ou a pessoa de Pinhais, quando vai pegar o elevador, olha no olho mágico, para ver se não tem ninguém. Porque se o vizinho estiver saindo, ele espera. Estou certo ou estou errado? Me falaram. Porque a gente, para ter amigos, nós temos que ter a disposição de se abrir. Você não vai pegar o elevador, olhar para o cara e falar assim, cara, se você puder orar por mim, estou tão difícil essa semana. Não, você fala, rapaz, está frio, né? Nossa, e essa semana aí vai piorar, hein? Então, né? Então, a primeira coisa para fazer amizade é a disposição de você se abrir. E a segunda coisa que essa pesquisadora vai falar é a intimidade. Então, a intimidade é chamar a pessoa para sua casa, mostrar quem você mostrar como você se relaciona com seus filhos, mostrar como você se relaciona com a sua esposa. Não sei se dá, né? Se a pessoa continuaria seu amigo vendo isso. Mas a questão é a disposição de você se abrir e a intimidade. Agora, eu estava vendo essa pesquisa, eu falei assim, nossa, que legal, essa pesquisadora fez uma tese, mas tinha um pescador, 2000 anos atrás, que falou a mesma coisa.
tal de Pedro, né? E Pedro, ele foi quem escreveu esses versos que nós lemos aqui. E é interessante que a gente vai entender aqui 3 coisas que nos ajudam a construir relacionamentos sólidos. Mas antes da gente entrar diretamente no texto, eu quero refletir um pouco com você como que a Bíblia ela lida com relacionamentos. Preste atenção nisso. O cristianismo, ele é essencialmente uma fé relacional. Se você tirar os relacionamentos da fé cristã, você tira uma base do cristianismo. Então hoje, muitas vezes, nós queremos uma fé privada, uma fé, sei lá, vou frequentar um lugar onde eu vou lá, fico quietinho, ninguém conversa comigo, eu não converso com ninguém me enche o saco, mas eu também não encho o saco de ninguém, então eu fico ali tranquilo. Mas a fé cristã não é isso. A fé cristã não é algo que a gente vivencia sozinho. O John Wesley tem uma frase que ele fala o seguinte: é melhor 1 grama de amor do que 1 quilo de conhecimento. Então é importante nós termos e deixarmos esses relacionamentos fazerem parte da nossa vida, porque a Bíblia ela foi escrita para nos ensinar isso, para nos ensinar essa perspectiva relacional. A própria criação, quando nós olhamos para a Trindade, você vê o Pai, o Filho e o Espírito, 3 pessoas, um só Deus, ali existia tanto amor, esse amor transbordou na criação, criando os seres humanos. É interessante quando você lê o livro de Gênesis, vai tendo o relato da criação, Deus ia fazendo as coisas e ia falando, rapaz, isso é bom. Sabe quando você faz um negócio e você fala, ficou bom, é Deus na criação. O Henry Nouwen, ele vai dizer que é mais ou menos um artista que pinta o quadro, e aí ele dá alguns passos para trás e olha, admira e fala, meu Deus, ficou muito bom, né? E Deus ia fazendo a criação, ele dava um passo e falava assim, ficou bom, né? Então, ele ia fazendo. Agora, a primeira vez que Deus, ele olha na criação e fala, isso aqui não é bom. Foi algo, olha a profundidade disso, foi antes da queda do pecado. Foi quando ele olha para o homem, ele fala assim, não é bom que o homem esteja só. Se você, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Sabe aquele sonho que você tem de um dia comprar uma cabana no Canadá, num lugar que neva, para sozinho, para nunca mais ninguém te irritar? Se você fizer isso, você vai ficar 1 ano lá, você vai morrer de tristeza. Ou então você vai começar a abraçar as cadeiras, vai fazer célula com os animais, o cachorro, assim, porque a gente não aguenta. Sim ou não? Tem que ter alguém de carne e osso para a gente poder se relacionar. Então Deus olha e fala, não é bom. Se você quer viver sozinho e não quer se relacionar, você está desobedecendo a Deus. Porque Deus falou que não é bom, Ele disse que nós precisamos nos relacionar. A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Eu gosto dessa expressão, amigo. E Jesus escolheu 12 discípulos, discipulou esses caras, teve que ter muita paciência com ele, tipo você no seu trabalho, com as pessoas, ali abençoando aqueles homens e tudo. Aí estava chegando no final do ministério, ele vira para os seus discípulos e fala, quer saber um negócio? Eu não vou chamar mais vocês de servos, mas de amigos. A partir de agora eu quero que vocês entendam, vocês são os meus amigos. Sabe por quê? Porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor quer fazer. No seu trabalho, o seu patrão não chega e fala, estou pensando em fazer, ele fala, faz. Mas o amigo, ele sabe o que o seu servo quer fazer, o que o seu amigo quer fazer. É mais ou menos isso, porque, presta atenção, sonhos a gente não conta para quem a gente não conhece, sonho a gente conta para amigo, não é verdade? Eu estou com um projeto aqui, estou querendo fazer isso, o que você acha? Para quem não é amigo, a gente conta a realização, né? Aí a gente vai lá e posta, casei, pessoal, casei, olha aí, 600 likes, né? Agora, para amigos não, a gente fala assim, estou pensando em casar com a fulana, o que você acha? Né? A gente conta o projeto, a gente conta o sonho, e Deus, Ele não apenas chega para nós e fala assim, olha o que eu fiz, Ele chega para nós e fala assim, eu estou querendo fazer isso, vamos fazer junto, o que você acha? Porque Ele é o nosso amigo. A Bíblia fala em Amós 3,7 que Ele não faz nada sem antes revelar os seus profetas, porque Deus é o nosso amigo. Então a primeira coisa que nós vamos estabelecer como base para entendermos os nossos relacionamentos, se nós quisermos constituir relacionamentos sólidos, é que Deus é o nosso amigo, e Jesus tinha seus amigos, e um desses amigos era o apóstolo Pedro.
que escreveu essa carta e esses versículos que nós lemos. E Pedro, para mim, retrata muito bem a maneira com que nós nos relacionamos hoje. E eu gosto de falar de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro é muito nós. Quando você fala de Paulo, é embaçado, né? Fala Paulo, aí o cara fala, é Paulo, né, velho? Agora o Pedro não, o Pedro é a gente. Pensa num cara que vai tudo errado. Um cara atrapalhado, sabe? Meio intenso, assim, meio desorganizado, vai indo nas coisas, sabe? E dá certo. Então Pedro é eu e você. Eu principalmente. Então, olha só como que dois episódios que retratam, que a vida de Pedro retrata muito bem os tipos de relacionamentos que nós temos hoje, intensos e desordenados, né? Então Pedro, por exemplo, é um cara cheio de altos e baixos. Ele é o tipo de cara que ele estava ali conversando com Jesus, tomando um café no fim de tarde, numa padaria aqui de Pinhais, e ele chega para Jesus e fala assim, Jesus pergunta, Pedro, quem que eu sou? Quem sou eu para você? Pedro olha para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha e fala, esse é meu amigo, cara. Falou, Pedrão, Pedro, isso é tão de Deus, foi Deus que te usou, não foi carne nem sangue quem tolo revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Sabe, né? Aí na mesma conversa, no mesmo café, na mesma cafeteria, Jesus continua e fala assim, Pedro, está chegando a minha hora, eu vou ser crucificado. Aí Pedro olha e fala, não, Jesus, vai não precisa disso não. Aí Jesus olha para Pedro e fala, sai diabo. Na mesma conversa. Quando eu olho isso, eu vejo muita gente, né? A gente no mesmo grupo do WhatsApp, a gente, bom dia grupo, manda um versículo, né? Aí à tarde já manda um negócio, sabe, um negócio que não podia mandar, né? Então, às vezes você tem um amigo, na mesma conversa, Deus usa você dá uma palavra para ele, aí depois que você fala, aí você começa a falar um monte de coisa, nada a ver, aí você já fala, aí você chega em casa, se você é tipo eu, você fala, por que eu fui falar aquilo, velho? Já aconteceu isso com você? Todo dia, né? É só abrir a boca e a gente peca, irmão. Então, é muito Pedro. Aí Pedro, outro episódio aqui, Jesus está ali para ser preso. Olha que interessante isso. Vários e vários soldados, centenas de soldados ali para prender Jesus, os caras fortemente armados, soldados do templo, e aí eles vêm para pegar, e aí Pedro é aquele cara assim, cara, mexeu com meu amigo, mexeu comigo, sabe aquele valentão? Aí veio os soldados assim, Pedro pegou a faca e cortou a orelha, efeito especial, eu não queria ter feito isso, mas cortou a orelha do soldado e falou, com meu amigo você não mexe. Jesus falou, meu irmão, dá uma segurada aí, agora não é a hora. Olha a ousadia dele. Aí é interessante que passa um tempo depois, Pedro, diante de pessoas comuns, que chegam para ele e perguntam assim, você anda com ele, né? Você anda com esse Nazareno? Aí ele fala, não, eu não ando. Olha que negócio meio contrassensual. É muito a nossa realidade, das nossas amizades, intenso e desorganizado. Hoje a pessoa, ela está na igreja, ela tem um discipulador, tem um líder, e ela não conta as suas dificuldades, ela não se abre. Aí um dia ela está esperando o ônibus no ponto, aí ela vê um cara aqui do lado, aí ela conta a vida inteira dela pro cara. Eu conto tudo errado, para quem não vai ajudar, entendeu? É muito isso, a gente é muito desorganizado, sabe, não tem, meio desprovido de inteligência, né, como o pessoal costuma dizer. Então é interessante, queridos, que isso retrata muito bem. Agora, é esse Pedro que foi totalmente restaurado por Jesus. É esse Pedro que tinha essa dificuldade de criar relacionamentos sólidos, que era desorganizado, que foi curado por Jesus e depois teve, assim, uma outra perspectiva de se relacionar, porque o Evangelho nos ensina a nos relacionar com as pessoas. O Evangelho não veio apenas para mudar a sua vida com Deus, o Evangelho veio para mudar a sua vida com todos. Então, o Pedro, que nós estamos falando aqui, esse apóstolo, ele escreve essa carta e ele vai trazer 3 coisas para nós construirmos amizades sólidas. Quantos querem saber as 3 coisas? Amém, irmãos? A primeira delas, que se encontra no verso 8, ele vai falar sobre amor. Então, ele vai falar sobre amor, ele vai falar sobre hospitalidade, ele vai falar sobre serviço. O verso 8, ele diz o seguinte, acima de tudo, ou em outras palavras, para começo de conversa, se vocês querem construir relacionamentos sólidos, a primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês têm que amar uns aos outros. O amor, porque o amor cobre
uma multidão de pecados. Amar as pessoas. Essa é a perspectiva da fé cristã, essa é a perspectiva do nosso relacionamento. Isso é tão verdade, e isso Pedro aprendeu, porque quando Pedro se reencontra com Jesus ressurreto, e Jesus vai restaurar o ministério, a vida de Pedro, os relacionamentos dele, ele vai fazer 3 vezes aquela pergunta que você conhece: Pedro, você me ama? Então se relaciona bem com as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, pastoreia, apacenta. Ou, em outras palavras, tenha bons relacionamentos. Pensa, uma dificuldade para nós hoje é amar pessoas. Sobretudo pessoas difíceis. Nós estamos tão assim saturados de decepções nos nossos relacionamentos, que toda vez que a gente pode substituir pessoas, a gente substitui. Então a gente prefere substituir pessoas pelo celular, pelo sistema. É interessante, tem um restaurante, um restaurante, não é restaurante, chama que lá, esqueci. É uma parada na estrada, lá no estado de São Paulo, acho que tem aqui também, que é o Graal, sabe? Aquela rede de postos, né? Que você tem ali, aí você, quando está viajando, você para ali, coloca um pouquinho de arroz e feijão, vai pesar a R$72, e aí... É legal porque o Graal, eu sempre fui e sempre teve muitos funcionários lá, muitas pessoas. Mas na modernidade líquida, toda vez que a gente pode se desprender de pessoas, a gente faz isso. Da última vez que eu fui lá, eu achei estranho, porque eu cheguei lá, fui tomar um café, não tinha ninguém para atender. Aí eu vi que tinha uma máquina. Aí eu vou lá, você aperta, assim, isso é uma máquina, né? Por quê? Porque para o patrão é muito mais fácil lidar com uma máquina do que com uma pessoa, porque a pessoa é chata. Né? Não sei se você já percebeu isso. Então, a máquina não reclama, entendeu? A máquina não fala mal da empresa, né? A máquina, ela não tem um dia que ela está irritada. Então, você põe uma máquina. Aí eu fui pagar, a hora que eu olhei o caixa, tinha um monte de totem, assim. Não tinha mais ninguém. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O negócio está virando assim, o negócio está virando robótico, né? Porque tudo que a gente puder substituir pessoas, nós vamos substituir, porque pessoas são chatas. Sim ou não? Gente, deixa eu falar algo para você. Nunca vai faltar problema nos seus relacionamentos. Por isso também não pode faltar amor. Por isso que a primeira coisa é amem uns aos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, eu não sei se você assistiu Os Vingadores, não o último, né, o penúltimo. E aí tem lá o Thanos. O que o Thanos fez? Ele dizimou metade da população mundial. Então, aí, o filme terminou assim, né? Você olhava, a pessoa esfumaçando assim. Meu irmão, eu tenho certeza que quando você chega no seu trabalho na segunda-feira, se você pudesse, a hora que você olhasse para lá, tem uma pessoa que você não gosta, você olhar, ela está assim, ó, esfumaçando assim, ó. Porque pensa num negócio difícil, a gente se relacionar com as pessoas. Sabe? Aí, esses dias eu estava no Face, eu vi um meme que falava assim, olha, eu não concordo com o que o Thanos fez, mas eu entendo ele. Gente, porque, olha, vou te falar, tem horas que... E é assim, é dessa forma, é desse jeito que funciona. Porque as pessoas, elas vão nos decepcionar, mas nós também vamos decepcionar elas. Agora, como que nós vamos verdadeiramente trazer mudança nos nossos relacionamentos? E como que nós vamos superar essas dificuldades? Através do amor. Jesus, ele fala, a Bíblia fala que ele veio para morrer por nós, para nos dar a vida eterna, e no Antigo Testamento você tem a perspectiva da expiação, que é aquilo que vem para cobrir os nossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica, ele cobre os nossos pecados. O que Pedro está dizendo ali naquele versículo 8, é que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Meu irmão, preste atenção, todos nós, antes de Cristo, viemos de uma vida de pecado. É claro que tem alguns que capricharam nela também, né? Tem gente que assim, a pessoa veio realmente, né? A pessoa caprichou. E tem os relacionamentos que são assim também. Todos os relacionamentos têm problemas, mas alguns têm muitos problemas. Agora é interessante a gente entender que a Bíblia vai falar que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Então, como que eu consigo me relacionar com pessoas que me feriram? Quando eu tenho o amor de Deus. Quando o amor de Deus, ele transforma o meu coração. Porque, vamos falar a verdade, quando a gente está cheio do amor de Deus, a gente ama as pessoas.
Quando a gente está cheio do amor de Deus, é mais ou menos assim, todo dia que eu acorda junto comigo um cara, ele se chama Adão, ele vem junto, entendeu? No caso de alguns aqui é a Eva, então você já acorda, e aí o Adão é assim, segunda-feira, olha esse frio, velho, aí já pensa na empresa, né? Já pensa no trabalho, nossa, que povo é muito chato, cara. Aí você lembra do seu patrão, o Lulu, né? Que o pessoal deu o apelido dele de Lulu, que é Lúcifer. E aí você fala, não aguento mais ver aquele cara, não aguento mais aquela menina, sabe? Eu não suporto mais, porque esse é o Adão. Aquele povo da igreja também, povo chato pra caramba, viu? Meu Deus! Porque esse é o Adão, então você já está ácido, você já está assim, irritado, já não está suportando ver mais ninguém. Aí você vai orar. E deixa eu dizer algo para você, é impossível você odiar alguém pelo qual você ora. Tem pessoas, meu irmão, que Deus colocou na sua vida para você entender o que é amor incondicional. É verdade. É verdade. Então pega, aí antes de sair de casa, assim, de preferência antes de sair da cama, vai ter um tempo lá de oração, você fala, Deus, quero orar, Deus, pela essa situação, orar pelo meu trabalho, orar pela minha igreja, por essas pessoas. Aí o seu coração já começa a mudar, sim ou não? Aí você já começa, aí Deus já começa a transformar, aí você já não está odiando mais as pessoas, você só queria não ver elas, você não odeia, mas você só não queria não ver. Aí você continua orando e fala assim, rapaz, mas essa pessoa, ela precisa de mim também, né? Aí você vai orando, aí a hora que você termina de orar, você já assim, a vontade que você tem é falar assim, vou chegar no meu trabalho e falar assim, bom dia, amados do Senhor. Alguém que está precisando de oração, o culto ontem foi uma bênção. O pastor ministrou a palavra e hoje eu estou aqui para dizer algo para você, há esperança para essa empresa, porque eu estou aqui, o amor de Deus está em mim. É diferente, irmão. Aí você tem vontade assim, de pegar o seu Facebook, em vez de ficar dando indireta. Você posta um versículo, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, né? Aí você olha assim o seu patrão, ô Lu, vem cá, me dá aquele abraço. Aí eu te pergunto, olha aqui que interessante, mudou alguma coisa ao seu redor? Mas mudou dentro de você. Porque agora você está encharcado do amor de Deus. Gente que ama a Deus ama as pessoas, é natural, a gente quer amar as pessoas. Olha que interessante isso, na cultura líquida, nós nos relacionamos com as pessoas. Na cultura líquida, a gente ama quem pode nos oferecer algo. Mas na cultura cristã, a gente ama porque nós já recebemos algo. E o que nós recebemos? Romanos 5,5. Pelo Espírito Santo derramado em nosso coração, nós recebemos o amor de Deus. Então, meu irmão, a gente fica tão doce, a gente fica tão manso. Olha, você já está até diferente, estou vendo seu rosto aqui, você já está, e eu aqui já estou cheio do amor de Deus, a gente já até esquentou esse lugar aqui, porque não pode faltar o amor de Deus, amém, queridos? Segunda coisa que o apóstolo Pedro vai dizer para nós construirmos relacionamentos sólidos, a primeira é o amor incondicional, o amor ágape. A segunda coisa é a hospitalidade, ele vai dizer isso no verso 9, olha que interessante, diz assim, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Olha que interessante, no contexto ali do apóstolo Pedro, já tinha hotéis, hospedarias, mas não era como era hoje, né? Hoje tem muitas opções, naquela época era difícil, era muito caro, não tinha muitas vagas, então as pessoas elas ficavam caminhando, elas ficavam andando, sobretudo os pregadores itinerantes da igreja primitiva, eles andavam, iam pregando o evangelho, e a igreja ela tinha essa característica de receber as pessoas em casa, né? Até o autor de Hebreus vai dizer que alguns, sem saber, receberam anjos. Eu estou até pensando se o pastor Milton não está recebendo um anjo esses dias na casa dele, sabe? Sem ele saber. Então, olha que interessante, a hospitalidade, ela é algo muito presente, e tem que ser assim. Eu não sei, em algum momento já, por esses dias eu ouvi alguém dizendo que para a gente ter relacionamentos verdadeiros, a gente precisava ter a disposição de se abrir e de ter intimidade. Acho que alguém do Canadá que falou isso, mas Pedro já tinha falado 2000 anos atrás. Pedro falou sobre essa hospitalidade, de receber bem as pessoas, né? Gente, tem gente que tem dom para isso, vamos falar a verdade, né?
Mas é importante a gente entender que isso aqui vai muito além da gente receber a pessoa na nossa casa. A hospitalidade, ela na verdade é um princípio de você conseguir receber bem a pessoa, de você deixar ela à vontade. Como que a igreja precisa de pessoas que vão conseguir receber aqueles que vão chegar? Eu declaro que vão chegar muitas pessoas aqui nesse lugar. Então, nós precisamos de pessoas que recebem bem. Agora, o mais legal da gente entender é que quando Pedro ele está falando aqui sobre hospitalidade, a palavra que ele vai usar no grego é a palavra filóxenos. E essa palavra vai trazer duas coisas bem legais para a gente. Se a gente for quebrar ela, filo fala a respeito de um amor de camaradagem. Sabe que na Bíblia é o amor ágape, amor incondicional. No grego também tem o amor eros, que é o amor erótico entre homem e uma mulher, e tem o amor filéu, que é o amor da amizade, da camaradagem. Então, filóxenos, filéu, filo, vem desse amor de amigo, né? E o xenos, ou xenos, vamos usar a portuguesar, do filéu que vem filantropia. O xenos fala a respeito do de fora, o diferente, daí que vem xenofobia. Então, quando ele fala hospitaleiro, filóxenos, o que ele está dizendo é assim, é a capacidade de amar aquele que é diferente, aquele que é de fora, aquele que não se parece comigo. Pensa algo que nós como igreja temos uma grande distinção da cultura líquida, porque a cultura do homem pós-moderno, as pessoas querem se relacionar com quem são exatamente iguais a elas, sim ou não? Por isso você perdeu um monte de amigos na eleição. É verdade. Eu não sei o que acontece com a gente se sente altamente ofendido quando alguém pensa diferente da gente. Eu até fico pensando, por que a gente fica tão ofendido quando alguém pensa diferente da gente? Será que é porque a gente não tem tanta convicção assim no que a gente pensa? Porque não precisava ser assim. Eu não preciso romper com alguém que tem pontos de vista diferentes do meu. E a igreja, ela tem essa capacidade de receber as pessoas e as pessoas que são diferentes. Aliás, preste atenção, a igreja foi a primeira instituição no mundo a unir homens e mulheres, escravos e livres, ricos e pobres, judeus e gentios. Pensa algo totalmente diferente de tudo aquilo que já existiu. Você já parou para pensar que Jesus, ele nunca escreveu uma letra? Jesus nunca escreveu uma letra, ele não deixou nada. Tudo que nós temos de Jesus foi escrito pelos amigos dele. Foram seus apóstolos. Agora, o que Jesus deixou? Jesus deixou um povo. E esse povo, nós costumamos dizer que a igreja, ela é a comunidade hermenêutica do evangelho. O que eu quero dizer com isso? Quem estuda direito sabe. A hermenêutica fala a respeito de eu conseguir interpretar, de eu entender como eu entendo o evangelho. Como eu encarno o evangelho? Como que faz sentido o evangelho? Quando as pessoas de fora, elas vêm, elas olham e falam assim, mas tem tanta gente diferente uns dos outros e eles se relacionam super bem uns com os outros. Como que pode isso? E as pessoas não estão acostumadas com isso. Sabe, as pessoas vão chegar aqui, a estrutura é muito importante, é linda a estrutura, elas vão ver, elas vão achar legal, mas o que vai tocar o coração delas, elas começarem a olhar como que os cristãos se relacionam, eles têm a capacidade de tratar bem mesmo aqueles que são diferentes. Olha como é importante a gente não matar isso da nossa mentalidade enquanto cristãos. Na cultura líquida, a gente trata bem quem pode nos ajudar, mas na cultura cristã, a gente trata bem todos os que precisam de ajuda. Todos. Todo mundo a gente consegue trazer para perto de nós, porque nós sabemos como amar essas pessoas, porque o amor de Deus, ele nos constrange. Quando Paulo fala isso, que o amor de Deus nos constrange, ele está dizendo não que ele nos deixe envergonhado, a palavra constrange ali no original fala de eu ficar cercado. Eu estou tão cercado, Deus foi me pressionando, eu começo a ver o amor dele em todas as áreas da minha vida, que eu sou levado a amar as pessoas, e eu consigo amar aqueles que são diferentes. Tem um amigo meu, ele não é cristão, eu estudei com ele na faculdade de música, e eu terminei essa faculdade já faz um tempo, e eu tenho investido no meu relacionamento com ele, porque eu quero muito levar ele para Jesus, mas ele é muito diferente de mim. Primeiro porque ele é um homem totalmente pós-moderno. Essa semana eu tive uma experiência tão engraçada. Eu sentei para conversar com ele, fazia 8 meses que eu não o via, e ele falou assim, cara, eu vou casar. Eu falei, sério?
que legal, meu, você vai casar? Ele falou, eu vou casar. A minha namorada me levou num restaurante super chique lá no Rio de Janeiro. A hora que a gente estava almoçando, ela tirou um anel e me pediu em casamento. Aí eu com aquela cara de naturalidade, cara, que legal! Porque ele não é cristão, ele é um homem altamente pós-moderno. Sabe, faz anos que eu invisto no meu relacionamento com ele, porque eu tenho um relacionamento com ele missional. É a junção de missão com intencional. A minha intenção é levar para ele aquele que pode mudar a vida dele. Mas não é fácil, porque ele é muito diferente de mim. Só que quando nós estávamos na faculdade de músico, ele teve leucemia. E ninguém foi visitar ele no hospital. Eu fui o único colega dele de turma de faculdade que foi lá no hospital visitar ele. E até hoje ele tem se relacionado comigo. E ele estava contando para mim que o avô dele ia fazer o casamento, porque o avô dele é diácono da igreja católica. Pensa assim, ele é muito diferente de mim. Aí eu estava contando para ele sobre o nosso culto, como que nós temos pregado o evangelho. De verdade, assim, demorou anos para eu conseguir chegar. Porque pensa num bagre saboado, não sei se vocês falam isso aqui. E aí eu contando para ele e tal, falando, cara, a gente está fazendo uma série lá na nossa igreja, falando sobre cultura líquida. Aí eu falei para ele, mas é impressionante, toda vez que eu olho para a Bíblia, eu vejo como a Bíblia é sólida, ela já respondeu perguntas que todo mundo faz hoje e tal. Aí ele olhou para mim e falou, cara, eu acho muito legal isso. Eu acho bacana quando a gente consegue ter um pensamento cultural e trazer a Bíblia. Sabe, eu vou na igreja católica do meu avô e às vezes é difícil, mas esses dias para trás eu fui com a minha namorada no Búzios e o cara falou algo tão interessante para mim, eu fiquei, meu Deus. Esse é o homem pós-moderno. Ele vai na igreja católica, ele vai no Búzios, ele tem um amigo pastor, é assim. Ele é muito diferente, é difícil, tem hora que... Mas, filóxenos, a capacidade de amar o diferente, de insistir, e eu tenho certeza que um dia ele vai se render aos pés de Jesus. Nós tivemos um caso lá na igreja, de um casal que começou aí, e a moça, ela estudou comigo na escola. Deus trouxe ela de volta, a amizade, e o namorado dela ia com ela. E aí um dia eu chamei ele para tomar um café. Aí a gente foi tomar um café, eu estava conversando com ele, aí eu falei, ô fulano, poxa cara, que legal que você está indo na nossa igreja e tudo. Aí ele olhou bem para mim, até meio sem jeito, e falou, Pedro, eu estou indo, mas deixa eu te falar a verdade, assim, cara, eu vou para acompanhar a fulana, porque na verdade eu sou espírita, eu não acredito que Jesus é o Filho de Deus e tal, assim, mas na lata. Aí eu falei, que bênção, né, e tal. Não falei que bênção, só para você rir. E aí eu fiquei olhando e falando assim, não, mas é claro, cara, eu falei assim, as coisas de Deus, a gente não consegue discernir, sabe, continua indo e tudo, e eu sempre tentando pregar de uma maneira que os não cristãos, pelo menos vão entender, eu não estou pregando para agradar ninguém, mas para eles entenderem a mensagem. Meu irmão, uns dias atrás, nessa série que a gente está encerrando lá no Ribeirão, eu terminei de pregar, no final, na oração, eu estava orando de olhos fechados e pedindo para as pessoas que queriam receber aquela palavra de uma forma diferente, virem à frente, e eu orando, meu irmão, a hora que eu abro meus olhos, na primeira parte assim do nosso palco, aquele jovem estava de joelhos chorando com os braços levantados. Eu falei, é isso. É a capacidade de amar aqueles que são diferentes, porque um dia eles vão se render a Jesus. Eu não sei se você sabe, mas você já foi esquisito também. Ou ainda é. Terceira e última forma. Quem está entendendo o que eu estou falando hoje? Terceira e última forma da gente construir relacionamentos sólidos. Servindo. Então a primeira é amando, o amor incondicional. A segunda é sendo hospitaleiro, amando os diferentes. E a terceira é servindo. Essa é a grande a base de nós nos relacionarmos com as pessoas. Sabe, queridos, eu tenho visto pessoas que são muito dependentes das relações e elas tentam suprir aquilo que só Deus poderia com as amizades. Isso é muito problemático. É aquele tipo de pessoa que qualquer coisa na amizade ou no relacionamento que acontece fora do que ela esperava, ela também não vou mais. Ela fica brava.
Sabe? É aquele tipo de pessoa que o tempo todo você precisa estar dando um tapinha nas costas e falando, você é tão querido. E a gente tem que fazer isso. Mas nós não podemos ficar esperando. Sabe? Aquele tipo de pessoa que assim, nossa, fulano fez aniversário, nem me chamou, velho. O miserável ele vai ver. Porque o meu aniversário não foi esse ano ainda. Deixa ele. Tem pessoas que assim, criam um grupo no WhatsApp, não põe ela, nossa, ela fica endemoniada em casa. Mas ninguém me ama, esse povo aí fica falando tal, não sei o quê. Por quê? Porque ela tem um tipo de relacionamento passivo, que ela fica esperando que as pessoas venham fazer por ela. Ela fica esperando que as pessoas venham suprir as demandas emocionais delas. Porque elas não se sentem amadas, elas não se sentem cuidadas, elas não se sentem protegidas, elas não se sentem servidas. Então elas precisam que as pessoas ficam apoiando ela, só que é interessante que a perspectiva cristã é a seguinte, na cultura líquida a gente se relaciona com as pessoas pensando no que nós vamos ganhar, mas na cultura cristã a gente se relaciona com as pessoas pensando no que nós vamos doar. Então tem que inverter o jogo. Em vez de você ficar pensando, nossa, fulano não me ligou, liga você. Em vez de você ficar pensando, fulano não chamou para o aniversário dele, chama você para o seu, chama ele para o seu. Em vez de você ficar pensando assim, nossa, todo mundo vai jantar na casa do fulano, menos eu, chama ele para ir na sua. Quem está me entendendo? É o serviço, o que você e eu, nós temos feito pelas pessoas, o que nós temos doado pelas pessoas, sabe? É isso que nós precisamos colocar na nossa mente. Nós nos relacionamos com as pessoas para nós servirmos a elas. A minha avó, uma vez ela chegou e falou assim para mim, Pedro, o dia que for o seu aniversário, você me liga, porque aí eu te dou parabéns. Porque a avó não lembra. Aí todo dia 3 de setembro, eu pego o telefone e falo, vó, hoje é meu aniversário. Ah, filho, como essa data é importante para a avó. Olha, que Deus te abençoe, que você continue sendo usado por Ele, não sei o quê, não sei o quê. A gente fica esperando, a gente pode fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que se doar pelas pessoas e servir. Olha que legal, o verso que a gente está embasando aqui, é o versículo de número 9, não, o verso de número 10. Cada um, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Esse versículo aqui é extraordinário, dá para pregar só ele. Servir as pessoas de acordo com o nosso dom que nós recebemos de Deus, que quando a gente serve as pessoas, na verdade nós estamos administrando a graça de Deus que nos foi derramada. A gente pode servir as pessoas de várias formas, queridos. Aí até no verso 11, põe para mim também o verso 11, ele vai dar alguns exemplos, mas não são todos. Se você fale de acordo com a palavra ou os oráculos de Deus. Se você serve, faz assim, sabe? Mas faz, em todas as coisas, para que Deus seja glorificado. Quando você serve pessoas através dos relacionamentos, Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence toda a glória e domínio para sempre. A gente só vai querer servir as pessoas quando a gente entende que nós primeiro fomos servidos por Deus. O relacionamento que Jesus quer que a gente tenha é o da bacia e da toalha. Jesus falou assim, vem aqui, eu vou lavar os pés de vocês. Aí os discípulos, não, pelo amor, não, vocês não estão entendendo. Aí ele foi lá, lavou, ele falou, agora vocês fazem isso, uns com os outros. Nós fomos servidos por Deus. Jesus, ele fez por você o que você não merecia, o que você não pediu e o que você não esperava. É exatamente isso que nós temos que fazer pelas pessoas. O que elas não merecem, o que elas não pediram e o que elas não estão esperando. E aí a gente começa a construir relacionamentos muito sólidos. Isso é a graça de Deus. Você vai ter todas as razões para não insistir em relacionamentos, humanamente falando. Mas toda vez que você olhar para a cruz,
Você vai falar, eu tenho prazer em servir as pessoas. Você não serve na igreja, você serve como igreja. Servir não é algo que você faz. Servir tem que ser quem você é. Pertence à sua identidade, pertence ao seu caráter, pertence à sua cultura. E quando nós estabelecermos amor, hospitalidade e serviço, nós não vamos estar edificando uma rede de contatos, mas nós vamos estar edificando a família de Cristo, a família de Deus. Um povo salvo, remido, que serve uns aos outros. Eu oro para que os seus relacionamentos sejam sólidos. Eu oro para que você caminhe muitos anos com as mesmas pessoas. E para isso acontecer, amor, perdão, hospitalidade e serviço. Eu oro para que você veja os filhos e os netos dos seus amigos. Eu oro para que você não troque de amigos como você troca de roupa. Eu oro para que essa igreja tenha relacionamentos sólidos. Porque a hora que as pessoas que vivem numa cultura líquida entrarem aqui, elas vão enxergar a rocha que é Cristo. As pessoas lá fora, elas pensam assim, quando eu tiver estabilidade, aí eu vou servir o próximo. Mas a cultura cristã é assim, eu sirvo para eu ter estabilidade. Porque se eu não servir, eu não sirvo para nada. O que falta para nós, queridos, se eu pudesse terminar assim, eu não diria assim, falta amor, falta Cristo. Porque o amor dele nos constrange, nos muda. O amor de Deus nos deixa doce. O amor de Deus nos deixa humano, nos deixa próximo, nos deixa preocupados, e a gente quer amar as pessoas loucamente, ou ardentemente, como Pedro diz em algumas versões. Por quê? Porque elas são demais? Não, porque em 1 Thanos a gente já falou, elas não são demais, como você também não é. Sabe, tem muitas pessoas que falam assim, eu acho que a igreja deveria amar mais o próximo. Deixa eu só te lembrar, você é a igreja. Tipo assim, acho que a igreja deveria servir mais a cidade. Você é a igreja. Mas é que eu acho que a igreja... É você, sou eu. Chegaram para Jesus, vai vir outro? Não, não é outro, é você. E nós vamos levantar e amar uns aos outros, e servir uns aos outros, participando da mesa daquele que nos amou, nos recebeu e nos serviu. Que assim seja. Amém, queridos? Vamos ficar em pé.